Olá, começa agora mais um programa Meu Querido Pet com um assunto muito interessante. A cada dia mais lares brasileiros são ocupados por animais de estimação, principalmente cães e gatos. Até alguns anos atrás, esses animais eles predominavam os quintais e hoje eles predominam até os quartos dos seus tutores. A criação dessas famílias multiespécies traz grandes desafios na harmonia entre um e outro. E para falar sobre isso, a gente traz hoje aqui o Dr. Juliano Oliveira, que é médico veterinário comportamental, famoso psiquiatra dos animais, que vai falar sobre a gente, sobre a personalidade dos pets e algumas técnicas de educação. Doutor, muito obrigado pela sua presença, a gente está muito feliz de poder trazer esse assunto para o nosso programa. Que isso, eu que agradeço pelo convite e é uma honra estar aqui na Rede Alto Tietê, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento e espero que ajude vocês, né, a ter uma noção desse mundo que eu acho que é um mundo ainda meio que desconhecido, né? Desconhecido, pouco explorado, inclusive me gerou até uma confusão. Psiquiatra de pet e veterinário comportamental, é a mesma coisa? Isso, é que ainda na veterinária não tem essa distinção de psiquiatria, né? Na verdade já tem essa profissão há muito tempo, porém a gente na verdade fala que o psiquiatra veterinário é o veterinário comportamental, é um veterinário que fez a graduação, né? E se especializou depois numa pós-graduação em etologia clínica, que seria, né, a psiquiatria veterinária. Isso é uma atividade que existe há muitos anos no Brasil ou é uma novidade no mercado? No Brasil é uma coisa assim, que está começando ainda, já tem tempo, porém ainda não é tão disseminado, mas já é um estudo no mundo já há bastante tempo. Que já existe há bastante tempo. Já há bastante tempo. Porém aqui no Brasil é uma coisa que está começando a tomar forma ainda. As pessoas insistem em dizer que animal é tudo igual e depende muito do dono, mas animal, eu queria que você explicasse para quem está assistindo, ele tem a sua própria personalidade ou o animal nasce tudo igual e depende da educação que você vai dar? Não, com certeza cada espécie tem a sua particularidade, né? Então, assim, quando a gente na veterinária, a gente vai se especializar, né, em 5 tipos de espécies diferentes, que são os animais domésticos, né? Então, assim, quando a gente vai lidar com o comportamento, falando do comportamento animal, cada espécie tem a sua genética que traz da natureza, que a gente fala que é instinto herdado da natureza. E isso não muda para cada espécie. Então, assim, né, o felino vai ter o seu instinto, o bovino vai ter o seu instinto, o caprino vai ter o seu instinto e ele vai viver mediante isso. É um instinto herdado que não muda. O que muda é o que você apresenta para ele no ambiente. Então, assim, dependendo do ambiente que você vai apresentar para esse animal, ele pode mudar um pouco o comportamento dele, mas a índole não muda. Existem questões genéticas também que é herdado de forma hereditária, tipo Sim. Um gato que é muito feral, a tendência é ter filhotes que tenham esse comportamento feral também? Tende, porque assim, vamos falar de duas espécies, né? Então, assim, o felino, ele supondo que o pai e a mãe, ele tem esse comportamento mais feral, mais agressivo, vamos falar assim. Então, ele pode passar sim para sua prole essa índole, né? Então, pode passar. Porém, vai muito do instinto inato de cada animal e do ambiente que ele vai conviver, que a gente fala que é a ambientalização e a socialização desses animais dentro do ambiente, que é uma coisa que a gente acaba errando muito. Por exemplo, vamos falar dos cães, que é a minha maior especialidade. Então, assim, por exemplo, o cão, ele traz da natureza o instinto herdado dele, de ameaça, caça, luta, migração, defesa de território e acasalamento, né? Que até hoje, onde a gente, nos estudos que a gente tem, o cão, ele herdou isso do lobo, porque o nome do cão, cientificamente, é Canis lupus familiaris. Né? Então ele tem essa genética do lobo e a gente foi adaptando ele através do quê? Da inseminação artificial, né? Que a gente foi fazendo uma adaptação genética, né? Que a gente fala que é o quê? A gente vai reproduzir esse animal e criar ele para um certo tipo de trabalho. E antes dele vir para casa, ele viveu mais de 120 mil anos no trabalho. Então todas as raças de cães que a gente tem hoje, ela é distinto de algum tipo de trabalho. Inclusive, se você for ver lá na CFI, que é a Federação Sinológica Internacional, existe mais de 123 tipos de raças. Entendi. Todas elas que herdam essas características do trabalho, né? Por exemplo, um Border Collie, que é um cão de pastoreio. Então, ele traz desse grupo, né, de pastoreio para sua gene.
pro seu gene. Então isso ele vai passar, né, vai passar para sua prole, né, esse instinto inato que esse animal ele trouxe lá desde da sua genética. Então, por exemplo, se você pegar um Border Collie e colocar ele perto de ovelhas, ele naturalmente ele vai saber fazer o quê? O controle do rebanho. Isso é instinto. Né? Tudo isso é uma questão instintiva, né? É uma coisa impressionante, uma coisa que me fascina, inclusive, principalmente na cadela, nas gatas, é o momento que elas parem, né? Que elas colocam os filhotes para fora, tem todo um protocolo de comer a placenta, de estimular o pet. Você fica perguntando quem que ensinou isso, né? Ou mesmo no caso dos gatos, aquela ideia de você colocar a caixinha de areia e ele naturalmente você não precisa, ele vai fazer o cocô, né, na caixinha de areia. Você fala, não tem como não explicar que é uma herança genética, alguma coisa que está ali nos ancestrais que eles trazem e de maneira muito natural eles começam a promover isso de novo. Mas dentro do seu dia a dia eu fiquei com curiosidade sobre umas coisas. Quem procura seu consultório, te chama em casa para fazer o atendimento, que eu sei que você faz atendimento domiciliar também. Quais são as principais demandas que as pessoas levam quando tem problemas psiquiátricos com seus pets? Então, dentro do meu trabalho, a maior demanda hoje é dentro da parte comportamental, né, que é a etologia clínica. Então, assim, a maioria dos problemas que eu resolvo é agressividade, ansiedade, fobia, medo, ansiedade por separação, né? Então, assim, isso dentro da área da psiquiatria. Mas, ansiedade por separação é separação de casais ou separação do pet? Não, é a síndrome, a gente fala que é a síndrome de ansiedade por separação, que nada mais é, assim, teoricamente falando, do animal, ele não consegue mais ficar sozinho em casa, porque ele já vinculou tanto com o tutor, ele depende de tanta dessa energia do tutor, que ele não suporta mais essa separação. Então, qualquer separação para esse animal já causa um sofrimento. E isso por um erro nosso humano. Por quê? De dar tanta atenção e não dar atividade para esse animal. E aí ele acaba dependendo dessa energia desse tutor. E aí cria esse problema da ansiedade por separação. Você falou um ponto muito interessante agora. A gente se doa muito para o animal e não dá atividades para ele. Explica para as pessoas qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Você trazer o animal para você e você desenvolver o animal, né? Que eu acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer. Isso, porque assim, ó, quando você pega, você tanto, né, adquire um animal num canil ou você adota um animalzinho, eu vou especificar no cão, né, como eu te falei que é a minha maior especialidade, você tem que entender que você está trazendo um animalzinho que ele tem esses instintos inatos. E ele, para ser feliz, ele precisa de ser cão, não ser humano, né? Então assim, o que a gente faz? A primeira coisa, quando a gente vê aquela coisinha, aquela bolinha de pelúcia, a gente já vai trazer ele pra gente e vai falar, não, é meu filho. A gente não pensa que, por exemplo, você pega um pastor alemão, você não vai imaginar que aquele animal é um cachorro de guarda, de proteção, um cachorro de faro, né? Que ele vem dessa genética e ele precisa de atividade, ele precisa de trabalho para poder ter uma socialização, uma ambientação, ele precisa de ter contato com outros cães, né? Para poder desenvolver a linguagem corporal dos cães, né? Porque é igual imaginar pegar a gente, por exemplo, e deixar sem socializar. A gente vai ficar antissocial, né? Então, e os cães precisam disso também. E o cão, ele tem uma fase de absorção de conhecimento que é dos 2 meses de idade até os 6 meses. É a fase maior que a gente tem para poder socializar, que é até uma briga nossa na veterinária, que é difícil, por quê? Porque o cão ele precisa de passar pela fase da vacinação. Então, nessa fase da vacinação, a gente acaba perdendo um pouco dessa ambientação e socialização. Claro que a gente dá algumas dicas, né? Por exemplo, a gente vai socializar o animal com sons e ruídos. Por quê? O instinto do animal, ele é diferente do nosso. Por exemplo, o instinto do animal, que eu falo em que sentido? A gente enxerga o mundo pela visão. O cão, ele já enxerga o mundo pelo olfato, é diferente. E a audição é o segundo sentido, né? Então, assim, por exemplo, se você não apresenta... A visão é o terceiro. A visão seria o terceiro sentido. Entendi. Então, assim, se você não apresenta sons e ruídos para esse animal numa fase, ele pode ficar, que aí agora é o problema que a gente vai ter no final do ano, né? Muitos animais desenvolvem problema de medo de fogos. E eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, que vai vir no próximo bloco. Antes dessa pergunta, doutor, eu queria convidar você para assistir junto com a gente os vídeos que mostram um pouquinho do que os animais estão aprontando em casa e vídeos que viralizaram na internet. Dá só uma conferida. Tá bom.
Pessoal, eu estou aqui em Suzano com uma excelente notícia para nossa cidade. A melhor escola de cursos voltados para a área veterinária do Brasil chegou na nossa região. E ninguém melhor do que uma veterinária, a doutora Rebeca, para falar desse curso para vocês. Os módulos do curso têm foco em internação veterinária, porque é a área de maior empregabilidade no mercado. Aqui você vai ter uma vivência prática intensa, supervisionada pelos veterinários mais capacitados da região. E olha só, as primeiras 50 pessoas que se matricularem ganham um curso introdutório de medicina equina. Clique no link abaixo e saiba mais. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê, links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet. Hoje a gente está aqui com o Dr. Juliano Oliveira, o psiquiatra, o veterinário comportamental que trata alguns distúrbios aí dos pets. A gente estava falando sobre o que ele mais recebe no dia a dia da clínica, né, do consultório, ou quando ele vai na casa atender alguns desses animais. E aí, doutor, eu queria saber agora, para tratar os problemas que as pessoas trazem para vocês, tratando dessa questão de psiquiatria veterinária, eu sei que não é o termo certo que você me falou exatamente, mas essa questão comportamental. É basicamente olhar para o animal, é basicamente adestrar, ou vocês dependem de exames, vocês dependem também de fármacos, né, de remédios para fazer algum tipo de tratamento? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas ela acabam confundindo os tipos de profisais. Né? Então, assim... Com o adestrador. Isso, então, assim, o pessoal faz uma generalização do quê? Para todo tipo de problema do comportamento animal, só tem um adestrador, né? Uhum. Porque a gente ficou famoso, né, o adestrador no Brasil, e eu comecei como adestrador também, né? Então, assim, mas não, cada profissional tem a sua função. Então, assim, por exemplo, e vai depender do problema que você está enfrentando. Então, se você tem um animalzinho que ele precisa, que você só quer ensinar ele sentar, deitar, ficar, que é os comandos básicos, você vai chamar um adestrador. Agora, se você começou a ter problemas de comportamento, você vai chamar um adestrador que se especializou em comportamento animal. Por quê? Ele vai trabalhar com ambientação e modificação comportamental no ambiente, né? E ensinar esse tutor a lidar com esse animalzinho e entender os instintos inatos, tanto de felinos e tanto de caninos, né? Tem que entender o que a gente vai fazer com esse comportamento. Então, quando quando você passou por essa fase do adestrador comportamental e ele não teve mais como resolver esses problemas no ambiente, ele vai indicar para um veterinário comportamental. E às vezes até antes também, né? Às vezes até antes o próprio adestrador, antes de ir para ele já indica um veterinário comportamental. Por isso mesmo, por quê? Para a gente descartar fatores de clínica, né? Então, ver se o animal tem algum problema clínico, algum problema fisiológico, genético, né? E a gente solicitar alguns tipos de exame e também dentro da minha área, que é da minha especialização também, às vezes problemas neurológicos pode levar a alteração de comportamento e aí ver se há necessidade também de entrar com fármacos psicotróficos. As pessoas não sabem, mas os animais, eles também precisam de fármacos psicotróficos dependendo do tipo de problema. Então, por exemplo, um animal que é muito ansioso, ele tem que usar ansiolítico. Às vezes o animal está numa depressão profunda, aí a gente tem que entrar com antidepressivos também. Então o animal ele faz uso desses medicamentos. Porém, claro que é tudo dentro de uma avaliação, uma anamnese, exames, e a gente diagnosticar esse problema comportamental que esse animal está enfrentando, juntar com os tutores, juntar com o adestrador, porque não adianta também só dar medicamento e não fazer a parte da ambientação e modificação comportamental. É uma junção, né, de todos os profissionais para a gente chegar numa qualidade de resolução do caso, né?
Porque o que eu vejo muito, que eu pego muito no dia a dia, é que às vezes esses profissionais eles acabam não se conversando. Então, às vezes eu pego o animal, por exemplo, que está usando fluoxetina, né, que é um antidepressivo, mas ele não tem a base dele lá formada, que é gasto de energia, regras, limites, né? Ele não tem ali, sabe, ele não tem uma rotina. O cão ele tem que ter rotina. Então, chegou lá para mim lá e às vezes eu tiro o medicamento e entro com a parte de ambientação e modificação comportamental e o animal melhora. E eu tiro um antidepressivo que pode, todo medicamento tem efeitos adversos, né? Então você tem que pensar muito bem antes de passar uma medicação para o animal também. E é curioso que toda semelhança não é só coincidência, né? Porque você falou de adestrador e do seu trabalho eu já lembrei do psicólogo e do psiquiatra. É quase a mesma coisa, né? Na medicina humana, você trata com o psicólogo uma tentativa a princípio de comportamentos, né, que você vai mudando. Se não dá certo, você opta pelo psiquiatra para utilizar algum tipo de fármaco. Até as doenças, né, que você tem falado, são muito frequentes, ansiedade, depressão, que são problemas que são muito recorrentes dentro da medicina humana também. Mas agora eu queria te fazer uma pergunta que é muito comum as pessoas comentarem, principalmente quando a gente fala de comportamento dos animais. Que comportamento de cachorro, principalmente, você só muda quando ele é filhote. Dá para mudar o comportamento de um animal que já está numa fase mais adulta? E se dá, é mais difícil realmente? Essa pergunta é muito legal e muito interessante porque, e entra até dentro da minha parte de neurologia. Os últimos estudos agora fala que o animal ele tem um poder de neuroplasticidade. O que é isso? Formar novos neurônios. Então é muito legal, né? Então assim, apesar de o cérebro dele, né, o córtex cerebral ser menor, bem menor, tem bem menos sucos e giros do que o nosso, mas eles também têm esse poder de neuroplasticidade. Então vai depender muito do fator cognitivo que você dá para esse animal. Por exemplo, o animal ele tem como se fosse o Alzheimer canino, né? Que são fatores fisiológicos um pouco diferentes, mas que se compara como se fosse o Alzheimer. E a gente já tem estudos hoje, que é inclusive até uma tese de mestrado que eu quero estudar, os fatores de falta de vitamina B12, né? Assim como nós, né? Tem muitos médicos humanos que às vezes a pessoa ela tem Alzheimer e quando vai dosar a vitamina B12 está baixa. Né? E já foi sabido que tanto o humano e tanto o animal, ele tem esse poder com fatores cognitivos, né? O que seria esse fator cognitivo? Você dá atividade para ele. Então você vai pegar uma pessoa idosa, o que você vai fazer quando ele tem um problema de esquecimento? Você vai fazer fatores cognitivos. Estimular ele pensar. E no animal é a mesma coisa. Então, por exemplo, um fator cognitivo, por exemplo, que você pode fazer em casa. Geralmente a gente pega a ração e faz o quê? A gente pega a ração e já dá para o animal. Só que lembra que o animal ele tem instinto inato. Para ele a ração não é a ração, é a caça dele, né? E a gente dá essa caça de mão beijada. Não, você pode pegar essa caça e, por exemplo, em vez de você dar ali para ele, você pode dar os comandos, né? Para ele, o centro dele fazer, em vez de você fazer, já dá, você faz os comandos, é um fator cognitivo. Ou você pode pegar essa ração, colocar dentro de um brinquedo, por exemplo, esconder e fazer ele estimular o quê? Que a gente não faz os cães estimular o faro, né? A gente sai, dá todo o carinho, mas a gente não usa esses instintos inatos ao nosso favor. Então esse poder de neuroplasticidade já comprova que o cão ele tem o poder de aprender mesmo sendo adulto. A diferença é o quê? Que o cão aprende de 0 a 1,5 segundo e no mínimo 30 repetições através de condicionamento. Então, como ele condiciona aquilo, é a mesma coisa da gente, ser humano, ter um hábito, né? Você tem um hábito de acordou lá, toma o seu cafezinho. Se você não tomar seu cafezinho, você já fica triste, né? O animal é a mesma coisa. Então, um exemplo que ele aprendeu que toda vez que você chega em casa, ele pula em você ali para fazer uma festinha. Ele condicionou aquilo, mas só que aí ele pula em você, ele vai pular numa pessoa idosa, ele vai pular numa criança e pode machucar. Aí você vai querer ensinar ele a, por exemplo, em vez de pular, sentar para poder ter um carinho. Aí o que acontece? Quando o animal ele já condicionou, o primeiro reflexo neurológico que vem na mente dele ali é de pular. Até você conseguir tirar isso. Aí lembra que eu falei que é no mínimo 30 repetições, reforçando. Aí você tem que saber usar os reforços, que é outra polêmica que tem também. Porque tem aqueles adestradores e veterinários que seguem uma linha só de reforço positivo e tem outros que já são a favor do reforço negativo, né, que a gente fala que o animal não pode ter aversivo. Mas nem nós, seres humanos, né,
temos frustrações também, mas o que eu falo é o quê? Que você tem que saber utilizar os reforços. Então, se você saber utilizar a técnica, os reforços no momento certo, você vai ter resultado. Entendi. Então, doutor, o papo tá bom, eu não esqueci que a gente ainda vai falar das técnicas para o Réveillon, mas antes eu preciso te chamar um quadro do nosso programa, que é o quadro Meu Pet na TV. A gente vai assistir agora algumas histórias que os telespectadores mandaram pra gente assistir. Dá só uma conferida. E esses dois lindos patudos são da tutora Débora do Parque Alvorada em Suzano. Eles até parecem irmãos biológicos, mas o que os une é a amizade. A Débora ganhou Marley do seu filho durante a pandemia. Para ela, que é viúva, Marley foi o fim da solidão. Mas a história mais impressionante é sobre o Max. A Débora contou que encontrou ele na rua, no caminho do trabalho, magro e com fome. Levou comida e não se aguentou deixá-lo na rua. Max estava com sinomose e após um intenso tratamento conseguiu se salvar. E claro, a Débora não conseguiu doá-lo. O Marley, por sua vez, adotou o irmão, que hoje vai junto com ele para a creche. A dupla tem até uma página no Instagram. Segue lá, o @Marley_Max_Labrador. E a Márcia, da Casa Branca, em Suzano, enviou a história da Laika. A Márcia contou que a primeira mãe humana da Laika foi a sua prima, mas de tanto visitá-la, rolou uma paixão entre a Márcia e a Laika. A vontade de levá-la para casa era grande, mas só depois de uma mudança na casa da prima, que deixou o espaço da Laika inseguro, foi que aconteceu a transferência de maternidade. Laika foi morar com a Márcia e elas já vivem juntas e felizes há 4 anos. Olha aí, quanta história linda, hein? E se você quiser participar desse quadro, é só você postar sua foto lá no Instagram ou o seu vídeo e marcar o @RedeAutoTietê e a hashtag Programa Meu Querido Pet, que a sua história vem parar aqui na telinha. Doutor Juliano, antes da gente finalizar, eu queria que você ajudasse o pessoal de casa. Todo mundo deve estar preocupado com o Réveillon que está chegando aí e preocupado com os fogos que vão atrapalhar o comportamento dos pets. Existe alguma técnica infalível para resolver esse tipo de problema? Então, sobre isso não tem. Eu vou falar assim, a gente tem técnicas para diminuir essa sensação que o animal pode ter naquele momento. Então, assim, a gente tem várias técnicas. Tem a técnica do laço, que a gente faz no corpo do animal, onde que ele se sente mais confortável. Tem uma técnica que a gente pode colocar uma musicoterapia, né, também no ambiente, que pode disfarçar ali os fogos, né, e uma outra coisa muito importante também, você criar uma toquinha, né, porque o cão, quando ele tá com medo, o que ele faz? Ele se intoca, então você pode criar uma toquinha também para ele passar naquela situação com mais tranquilidade, e o mais importante de tudo é procurar o veterinário comportamental antes de tudo. Por quê? Porque a gente tem que diferenciar se ele vai precisar só de uma ambientação ou de medicação, porque tem animal que tem que ser sedado. Não dá para deixar para a última hora, né? Tem que fazer tudo isso antes. Isso, doutor, papo muito bom. Fica o seu compromisso de voltar aqui para responder mais perguntas, que a gente tem muito que falar aqui ainda. Mas por hoje é só. Queria agradecer a sua presença e pedir para você deixar suas redes sociais, seu contato para quem queira acompanhar mais o seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Com certeza vai ser sempre uma honra estar aqui, né, falando sobre de um tema que eu amo muito, né, que é o comportamento animal. E o meu Instagram é julvet.comportamento. E o meu telefone, o WhatsApp, é 98507-6558, se alguém precisar de alguma coisa. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente encerra aqui mais um quadro de entrevista do programa Meu Querido Pet. Depois dos comerciais tem um pouquinho mais. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet, para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos,
casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol, Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Olá, começa agora mais um Boletim Pet, as principais informações da causa animal passando na sua telinha. Com mais de 500 anos, o animal mais antigo do mundo reapareceu no Caribe. Nas proximidades de Belize, no Caribe, foi avistado o tubarão da Groenlândia, um vertebrado considerado mais longevo do planeta, com uma idade aproximada de 518 anos. Dessa vez, o animal desafiou as expectativas ao ser observado em uma área atípica do seu habitat natural. Essa espécie normalmente habita em águas frias, mas nesta ocasião mostrou sua presença a milhares de quilômetros do seu habitat tradicional. O time de biólogos estava realizando uma marcação de tubarões-tigres quando encontrou um exemplar único do tubarão da Groenlândia, nascido por volta do ano de 1505. O redescobrimento da espécie ofereceu aos cientistas uma oportunidade única de estudar a adaptabilidade e a migração deste tipo de animal. E os carroceiros de Belo Horizonte terão que substituir animais até 2026. Uma lei municipal estipulava até 2031 como prazo limite para o fim definitivo do uso dos veículos de tração animal na capital mineira. Entretanto, a entrada em vigor de uma nova norma fixou o dia 22 de janeiro de 2026 como uma data a partir da qual os animais não mais poderão ser utilizados para puxar carroças. O objetivo dos vereadores autores do projeto é evitar o sofrimento dos equinos durante a jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir uma alternativa a quem depende da renda oferida pelas atividades com as carroças, o que será assegurado com a substituição dos veículos de tração animal por modelos de tração motorizada. De acordo com a legislação em vigor, os meios de transporte de carga movidos por tração animal deverão ser substituídos por uma motocicleta acoplada a uma caçamba de baixo custo e de simples manutenção. Para assegurar a implementação da medida, a Prefeitura de Belo Horizonte poderá firmar convênio com instituições públicas ou privadas. Aquele que, a partir do dia 22 de janeiro de 2026, continuar usando veículos de tração animal em Belo Horizonte estará sujeito a multa, cujo valor será definido pelo Poder Executivo. E olha essa notícia internacional. Fazendeiros ameaçam soltar 2 milhões de cães em Seul após o governo sul-coreano tentar banir a carne de cachorro. O governo da Coreia do Sul propôs banir a carne de cachorro no país, provocando a reação de cerca de 200 fazendeiros que vivem deste comércio e que decidiram se reunir na frente do gabinete presidencial em Seul na última quinta-feira. Os produtores ameaçaram soltar 2 milhões de cães em locais públicos e na casa dos legisladores. As informações são da revista Time. O projeto de lei proposta no último mês de novembro pelo partido que governa o país pretende banir a comercialização e produção da carne de cachorro na Coreia do Sul até o ano de 2027.
De acordo com a proposta, o governo forneceria assistência durante 3 anos para que os restaurantes e fazendeiros pudessem realizar uma transição do negócio. Caso as medidas fossem descumpridas, as punições envolvem uma sentença que pode chegar a 5 anos de detenção ou multas que podem chegar a 50 milhões de wons, equivalente a 188 mil reais. O principal argumento contrário à aprovação do projeto de lei é que os produtores não conseguiriam se sustentar em um mercado que não aceita carne de cães. Essa prática de alimentação é tradicional no país asiático, mas hoje em dia a maior parte dos consumidores integra as gerações mais velhas do país. E olha, mais um caso de denúncia. Bruna Surfistinha é acusada de abandonar cachorro e gatos de estimação em São Paulo. A escritora Raquel Pacheco, popularmente conhecida como Bruna Surfistinha, está sendo acusada de abandonar 4 animais de estimação em seu apartamento na República, região central de São Paulo. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram ativistas pelos direitos dos animais entrando no imóvel dela com auxílio da polícia para resgatar 3 gatos e um labrador. As imagens do interior do apartamento mostram um cenário de sujeira com cocô e xixi no chão. Segundo a polícia, uma médica veterinária atestou a situação de maus tratos dos animais. A síndica e o administrador do prédio afirmaram que a escritora não aparecia no prédio há aproximadamente 20 dias. A defesa de Raquel Pacheco afirmou que a acusação é falsa e que a influenciadora vai ao apartamento todos os dias. Eles também afirmam que a escritora foi vítima de uma arbitrariedade e sua residência foi invadida de forma ilícita. E a polícia informou que está investigando o caso. Você confere agora mais uma orientação veterinária através do Dr. Pet Responde. Por que o seu cachorro está comendo mato ou grama? Geralmente, o cão ele não tem aquilo igual o ser humano. Antes de fazer uma alimentação, uma refeição, ele vai comer uma saladinha antes, para aumentar o trânsito intestinal. Ele tem isso no subconsciente dele. O que ele faz então? Alguma coisa está errada no trânsito intestinal. Ele tem que aumentar essa mobilidade intestinal. Então ele vai procurar um mato, alguma plantinha. Tem muita fibra, ela faz com que o trânsito intestinal ele aumente a sua velocidade. Comendo essas fibras, o animalzinho vai facilitar, por exemplo, se ele está com retenção fecal, se ele está com muito gases acumulado, se ele tem verminose. Geralmente até costumava se falar que o animalzinho vai no mato porque está com verme. E realmente é verdade por conta disso. Inclusive, geralmente a gente fica na dúvida. Em quanto tempo a gente dá um remédio de verme para o animal? Existem vários tipos de fabricante que cada um fala uma coisa. Mas basicamente você vai vermifugar o seu animal de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. A aplicação dele pode ser uma dose, você repetir outra depois de 15 dias. O efeito dele então, não é que não vai existir mais nenhum tipo de verme no corpo. Tem um período de latência que fica na musculatura. Então por isso você tem que fazer a repetição dele a cada 6 meses. Principalmente gestantes. Se a cadelinha está gestante, passando 30 dias que ela realmente está gestante, é indicado fazer a vermifugação para que os filhotes não venham com muita infestação de verme. Inclusive, se você vê que seu animalzinho tem algum problema que vai muito atrás de mato, alguma coisa do tipo, vem para a Rede Paiol para a gente diagnosticar o mais rápido possível para ele ter uma qualidade de vida muito melhor. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você confere agora o nosso quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Monique e este é o canal Era Uma Vez. Rico Sugiarto é um jovem rapaz da Indonésia que segue a religião hindu. Nessa religião, existem a crença comum de que cuidar ou adotar cão desnutrido da rua pode abrir caminho para o céu.
O jovem sempre cuidou de animais abandonados e um em especial ele decidiu adotar. Era uma cadela de rua, extremamente desnutrida, tinha feridas na pele e era tão magra que era possível ver seus ossos através de sua pele. Comovido fortemente pela situação, Rico resolveu adotar, assim dar a ela uma segunda chance de vida. Com o passar dos dias, o quadro de Rupi, nome da doguinha, foi melhorando, foi ganhando peso e recuperou por completo sua saúde. Fato este que surpreendeu a todos. Ninguém esperava que ela fosse ficar tão linda. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva para ajudar o canal, ok, galera? Curta nossa página no Facebook e até o próximo Era Uma Vez.